pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast do Caos ao Case. Hoje trazendo aqui um convidado especial, ele que é da indústria, ligado à indústria do bem-estar, né? Que hoje está em alta em todos os lugares do mundo. A pandemia fez que as pessoas acordassem para olhar para esse lado da questão da saúde. Mas melhor que isso é estar acompanhado das pessoas que a gente gosta. Hoje aqui com os filhos, ele trouxe o filhão para estar acompanhando. Hoje aqui eu estou também na companhia da minha filhota, que está dirigindo aqui, dizendo para onde eu tenho que olhar, onde eu não tenho que olhar. E com a nossa diretora aqui que capitaneia o podcast, a Camille. Tá? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos apresentar para vocês Rafa Zawitowski. Obrigado pelo convite. É uma honra. Até um pouquinho nervoso, é a primeira vez que eu faço um podcast, apesar de já ter falado aí com tantos alunos, falado em público, falado em reuniões, mas é a primeira vez nesse formato, cara. E eu tô feliz pra caramba de estar aqui e participar desse quadro. Rafa, você fica tranquilo. Aqui, quando você perceber, nós só vamos ter levado aí o que você tiver na carteira, então relaxa. E não vai sentir dor e vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Quando você vê, já foi feita a cirurgia. Já foi. Então tá. Rafa, cara, eu sempre valorizei o pessoal da indústria do bem-estar, né? Eu estive lá no passado ligado, mas não nessa questão de educação física, e sim na parte de comidinha, aquelas pessoas que tinham das empresas americanas, e valorizo muito. Mas o Rafa Zawitowski, muita gente conhece, porque o Rafa Zawitowski é famoso na internet e tal. Mas aqui o nosso podcast é uma maneira de a gente homenagear as pessoas que a gente entende que tem uma certa relevância, né? E a gente quer tirar e saber histórias de causa, de case, saber quem é o Rafa Zawitowski na sua essência. Então, conte-nos tudo, não esconda nada. Quem é o Rafael Zawitowski? Se apresente. Vamos lá, cara. Rafael Zawitowski é um cara corajoso pra caramba. Tá. Né? Um pai, né? Como a gente acabou de conversar. Tenho 2 meninos, Caicão, Bernardo. Tá. Um marido apaixonado pela Daniela. E um cara que, especialmente, é um cara que gosta de estar com pessoas, cara. Um cara que gosta de estar junto, que gosta de transformar, que gosta de ajudar. E lógico que muito através da atividade física, ou talvez com um conselho para que a pessoa busque a saúde através da atividade física, ou por uma alimentação, até mesmo um conselho de vida, né, cara? Porque a gente já está trabalhando com pessoas já tem quase 7 anos, né? Principalmente no treinamento que eu faço, que é o personalizado, onde a gente fica ali no X1, né? Eu e um aluno. Então eu escuto muito, né? Então eu escuto vários casos, várias histórias, e eu tento sempre dar uma palavra, dar um apoio. Lógico que às vezes eu trabalho com pessoas que são 10 vezes maiores do que eu, né? Financeiramente, profissionalmente. Só que a gente sempre tende a ter uma palavra porque pessoas são pessoas, né? Apesar de tudo, uma palavrinha pode fazer a diferença, tanto para ajudar quanto para atrapalhar. E eu tento ser hoje um facilitador na vida das pessoas. Eu não me coloco nem como professor, nem como mentor, mas um facilitador na vida das pessoas. Tanto de saúde quanto de bem-estar. Pode ser físico ou mental. Então o Rafael é um cara que gosta de ajudar pessoas, André. Então eu sempre tive isso, desde a época que eu era funcionário público, que eu era agente de trânsito. Eu nunca fui um cara de ser o mais fiscalizador de todos, o atuador, né, o que fazia a multa.
mas era sempre o cara o orientador. Né? Até o Código de Trânsito diz orientar, fiscalizar e sanar. Então eu sempre ia pelo orientar. E isso me ajudou muito. A ser um cara que tinha muito mais um bom senso do que ser um cara que priorizava a rigorosidade. Então eu sempre fui muito coração. Inclusive essa semana na minha terapia que eu faço com a minha psicóloga, ela falou, Rafa, você é um cara muito emocional. Então às vezes eu preciso equilibrar o racional com o emocional. Mas um ajuda o outro, né, cara? Tanto a emoção quanto a razão. E o Rafa é um cara assim, emoção, cara. Um cara do bem, um cara que gosta de ajudar, um cara família, um cara de amigos. E aí eu acho que isso me ajudou muito, André, até onde eu tô agora, mas eu espero que isso me ajude a chegar ainda muito mais longe. Então tá, então vamos lá. Eu pedi introdução, deixar você contar a história toda aí das... Cara, eu gosto de falar, André. milhares de páginas, mas vamos estar fragmentando essas histórias até para o pessoal poder absorver com mais tranquilidade. Como eu te falei, eu quero saber lá na essência, quem é o Rafael Zavitoski? Ele é filho de quem? Para depois a gente fragmentando. Você já contou que é pai, 2 filhos, apaixonado pela esposa. Quem é o Rafael lá? O Rafael onde nasceu? Lá na essência, vamos lá. Cara, o Rafael, apesar de eu tenho um nome muito bonito, Zavitoski, que é de uma família muito forte, uma família muito guerreira, que vem lá, né, meus avós, eles são pessoal que vem da Segunda Guerra Mundial mesmo, né, com poloneses, com italianos, que formaram a minha família, que vieram ali para Santo André, para o interior. Apesar de ter um sobrenome europeu, cara, a minha família vem de uma origem muito simples. Então, a minha maior referência, exemplo de vitória na vida são os meus pais, meus tios e meus avós. Pra tu ter noção, meu pai, cara, ele trabalhou no lixão. O vô do Kaique aqui, ele tem várias histórias de que ele pegava cobre, pegava latão, pegava ferro para vender, para trocar por comida. E eu cresci ouvindo essas histórias. Né? Meu pai veio de Santo André para cá, para trabalhar com alumínio. Né? Meu pai, a minha profissão, a primeira profissão, na verdade, vamos fragmentar mais, é serralheria. Eu sou um serralheiro formado, porque meu pai é um serralheiro. Então meu pai veio com o irmão dele mais velho, aprendeu a profissão, trabalhou, abriu a empresa dele, na Armando Light Filho, lá no Tudo Basto, ali perto da antiga churrascaria Leitão, e se formou como um serralheiro. E eu desde cedo trabalhei com meu pai. Eu lembro com 10, 11 anos eu já estava ali varrendo, tirando, que a gente fala, tirar rebarba, né, batendo uma chicunha. Então desde cedo, cara, eu fui colocado para trabalhar. E eu tenho isso como uma bênção na minha vida, cara. Então desde cedo eu vi meu pai sendo um comerciante, meu pai vendendo, meu pai comprando para ir trabalhar, para entregar no outro dia, para receber, para poder pagar o jantar, para receber, para pagar material. Então eu fui criado ali no meio do comércio. Né? Apesar de hoje eu ser um professor de educação física, a minha veia empreendedora é muito forte. Porque eu literalmente cresci vendo meu pai trabalhar. Então meu pai me levava para dar orçamento, meu pai me levava para comprar material, meu pai me levava para ver montar. Quantos anos de idade? Isso já com 12 anos, cara. Então eu já fazia tudo. E eu fiquei ali com meu pai montou uma serralheria no Tudo Bastos, né, ali perto da Ernesto Salvador de Jesus, né, que o Kaique falou, na frente do mercado de espaguete, e ali eu cresci minha adolescência, minha infância, adolescência. Eu lembro que a gente mudou pro Tudo Bastos, eu tinha 6 anos, cara. Meu pai, ele foi tudo muito rápido, então a gente morava na João Sampaio, de aluguel. O cara pediu a casa, meu pai tinha acabado de comprar o terreno, eu lembro que ele pagou R$7.000 no terreno, na época, no Tudo Bastos. Você que sabe que isso hoje não é nada. E o cara pediu a casa, até hoje eu passei vindo pra cá, eu vi a casa, e meu pai em 2 meses construiu a casa, pra gente poder mudar, pra poder sair do aluguel. Eu lembro que a gente mudou pra casa, meu pai não fez muro, não fez nada, cara. Na época lá ainda tinha vaca no Tudo, tinha boi, cavalo. Eu lembro que a gente acordava, as vacas estavam passando, tinha vala, tinha canal, o espaguete era um bar. O espaguete ainda trabalhava no Pão de Açúcar, né, pra quem é da Praia Grande. Então a gente foi muito rápido, e ainda tinha serralheria na Armando Light Filho. E meu pai foi construindo o império dele, que apesar de ser um nome forte, para mim meu pai construiu um império, cara. Para quem veio da onde ele veio, que pegava maçaneta de caixão para poder vender, e o que ele tem hoje, para mim eu falo, cara, meu pai é um rei, cara. E ali ele construiu tudo, construiu o galpão, comprou um terreno do lado, foi crescendo conforme a vida.
né? E eu fui crescendo junto, aprendendo, trabalhando, crescendo, jogando futebol, né? Gostava muito de jogar futebol ali, joguei muito tempo no Lelê, né? Então estudava aqui no Pacheco, né? Estudei no Sítio 2, estudei no Pacheco, estudei um pouquinho no Positivo, no Fortec, porque minha mãe é professora. Então quando minha mãe trabalhava na rede particular, eu ganhava uma bolsa, com a bolsa eu ia para o particular, né? Então eu tive pequenos acessos a escolas particulares, graças à minha mãe ser uma professora e eu consegui ser bolsista, mas sempre que ela saía, porque depois ela ficou concursada, eu voltei para o estado e continuei. E aí eu fui com a serralheria, cara, até os 18 anos com meu pai. E aí aos 19, né, ali no auge do final do ensino médio, virei papai. Né? E aí meu pai não vinha, isso com 19. 19 anos já começou a linha de produção. E meu pai ele quebrou uma vez na época do Collor. Né? Ele quebrou uma vez na época do Collor, quebrou. Meu pai vinha muito bem, ele já fazia prédios. Eu falo que não sei onde meu pai ali deu uma... Porque eu acho que hoje meu pai poderia estar muito melhor do que ele já é. Não que não esteja, para mim ele está no que ele poderia ser, até porque é um mindset que ele tinha, né? Um pensamento. Hoje a gente estuda, vê que cada um tem um formato, né? E aí ele quebrou, ele montou um depósito de material de construção. Eu lembro que era depósito de Basto, tinha o Seu Mário na época na Avenida Irmãos Adornos, e meu pai montou ali. E eu lembro que eu vendia com ele, eu entregava areia, eu entregava tijolinho no carrinho de mão, bloco, carregava saco de cimento. Então todos esses processos eu passei. Né? Hoje eu vejo que muito do que eu faço é por causa dessa escola que eu tive. Né? A gente até conversou sobre o que o pai deixa, cara. Então meu pai me deixa muito ensinamento. Né? Graças a Deus ainda tem, ele está me ensinando a cada dia. E aí quando o Kaique começou com 19 anos, meu pai não vinha muito bem na empresa. Né? Meu pai, eu acho que começou a ter ele não conseguiu se engatilhar com o prédio e o particular para ele não estava mais, ele não estava tão feliz. Ele já tinha alguns aluguéis, algumas coisas, e ele quis dar uma pausa. Falei, 20 anos aí, eu quero dar uma pausa. E ele foi tentar um outro ramo de venda. E ele me encaixou na DNA Alumínio, cara. Aí eu fui trabalhar na DNA Alumínio por 2 anos. Trabalhei 2 anos. Com o seu Edson, que me deu uma grande oportunidade. Aprendi pra caramba lá, porque meu pai vinha com uma linha de trabalho. Eu aprendi uma linha totalmente mais nova, mais moderna. E ali eu já comecei a faculdade, Educação Física. Chegou num certo tempo, eu comecei a ver, falei, cara, eu tô trabalhando aqui, meu pai tem um galpão, ele tem conhecimento, por que eu não volto com meu pai? Né? E a gente tenta de novo. E eu conversei e falei, pai, cara, eu aprendi uma linha nova, tá diferente, por que a gente não recomeça? E ele sempre fazendo bico, né? Tô fazendo bico, coloca ali um trinco, tira uma tela, e eu sempre fiz esses biquinhos, cara. Meu fim de semana... Troca uma tela, R$50, troca um trinco, 50, e era dinheiro fácil. Aí eu comecei a entender que na DNA, quanta roldana de portão, né? E eu lembro, cara, eu passo hoje nos prédios, eu vejo alguns prédios que são referência, né? Na Paris, meu pai fazia muito serviço na Paris, que aquelas janelas, até ele estava vindo andando esses dias, eu falei para Dani, cara, essas janelas, esses prédios aqui de alumínio, da linha 25, tudo meu pai que trocou. Eu lembro que ele arrancava aquelas janelas de madeira, tinha que quebrar tudo, levar o pedreiro, acertar, para depois encaixar a janela que ele fazia. E eu acompanhava tudo isso, cara. Então eu aprendi a mexer com furadeira, aprendi a mexer com máquina, com corte, com com massa. Né? Eu falo que hoje o pessoal olha pra mim, vê de óculos, vê com o cabelinho arrumadinho, bonitinho, fala, ó o playboy ali. Mas não é, cara. A gente tem vem do caos mesmo, né? E é um caos maravilhoso. Tá. O pai agora está se vendo essa questão das ações, né? Então, mas percebe-se o equilíbrio. Então, o porquê da sua questão da parte, por mais que você está ligado à parte de bem-estar, também não deixa de estar ligado na parte de educação. E a mãe, a professora? A minha mãe, cara, minha mãe é fundamental na minha vida também. Minha mãe é uma pernambucana, né? Filho do Cofapana, meu avô, jogador de futebol, apaixonado, família muito esportiva, que é onde vem essa veia
do esporte, meus tios jogadores de futebol, minha tia até hoje jogadora de vôlei, master, linda, com 50 anos, você nem parece que não olha, que foi uma pessoa que me deu a referência da educação física por ser professora. Minha mãe professora, muito rigorosa, muito controladora, muito sistemática, testemunha de Jeová, né? Então eu fiquei ali no Salão do Reino, sendo realmente instruído na Bíblia até os 16 anos. Então sempre fui, onde me deu até esse poder de comunicação, que eu tenho um pouquinho, consegui falar, conversar bem, porque minha mãe sempre me instruiu a ler, a me apresentar em público, né? Porque a gente fazia algumas partes. Então minha mãe foi fundamental na minha parte cognitiva, na minha parte educacional, na minha parte de buscar conhecimento. Sempre incentivou, estuda, porque o estudo, o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Então essas frases que minha mãe me fala vêm muito forte hoje. Estuda, e porque o estudo vai te dar, porque às vezes seu pai fica não sei o quê, porque esse negócio de empresa, né? Então eu fui criado com duas, é engraçado isso, André, que eu fui criado com dois tipos de exemplo. Um é trabalho. Um empreendedorismo na veia, comerciante, trabalhar e um funcionalismo público. Estudo, concurso, estabilidade, e um completava o outro em casa. Será que, até entendo, a mãe, se pudesse, ela não deixava cortar o cordão umbilical. Você acha que não advém? Eu tenho uma teoria que eu chamo de sequência da tranquilidade. Quando a pessoa tem um problema, inconscientemente ela tenta se blindar daquele problema, né? Então sua mãe vendo seu pai, por mais que seja trabalhador, que acordasse o horário que for para empreender, que circunstâncias ali à vontade dele, como aconteceu no Brasil toda aquela época quando a Zélia Cardoso de Mello inventou aquele plano maluco e o Collor, pior ainda, acertou. Colocou em execução no primeiro dia dele de governo, tirou as economias de milhares de pessoas do país afora, somente aqueles que tinham informação, que era meia dúzia, que conseguiu tá tirando seu dinheiro. Talvez não vem daí a questão da sua mãe, dessa coisa aí da inconstância, né? Vai pro funcionalismo público, é pouco, mas é sempre, filho. Foi, e aí foi onde, na DNA, minha mãe sempre, Rafa, faz um concurso. Apareceu um concurso de agente de trânsito. Ela falou, Rafa, um concurso. Ela também sempre ligada, sempre estudiosa. Eu fiz o concurso. Passei. Só que não chamou de imediato. Nisso, eu saí da DNA, pedi demissão. Eu lembro até hoje que eu chorei, cara, por sair de lá, porque eu gostava muito, fiz muita amizade. Sabugo, Pão com Ovo, Maurício, né, o seu Edis. Lembro que o seu Edis me deu as janelas da casa que a gente morava no fundo, que eu reformei a casa, ele deu as janelas para me ajudar. Eu ia comprar, mas ele não cobrou, né? Ele não descontou, cara. Eu lembro disso até hoje, e a gente tem que ser grato por tudo, né, que a gente recebe. E aí a gente montou, a serralheria foi bem, começou a ir bem pra caramba, a gente começou a atender aquele boom das dos sobradinhos. Então a gente começou a atender muito sobrado. Meu pai pegou muitos sobrados em São Vicente, a gente tinha uma cartela de uns 6 construtores que estavam muito fortes. E a gente começou a crescer bastante. E aí, depois de uns 2 anos, o concurso me chamou. E aí o fator da minha mãe, muito forte, falou, Rafa, assume, é importante, eu assumi. E eu comecei a trabalhar de noite no trânsito e de dia com o meu pai. Só que eu acho que foi um erro meu, não sei, ou uma falta de conhecimento, você começa a andar com 2 perfis diferentes de pessoas, né? Os funcionários públicos e o comerciante. E eu comecei a tender muito mais para o funcionário público, porque eu tinha muito mais convivência com eles, eram 12 horas de plantão. E talvez eu tirei um pouco o pé da serralheria e deixei meu pai um pouco mais sozinho. Eu lembro que veio alguma crise, alguma coisa assim, não lembro de fato o que era, e meu pai desanimou de novo. Começou a cair o serviço, os construtores começaram a comprar janelas. Isso que ano? Isso foi 2013. 2014 o mercado 2014, para. isso. 2014 para, por questões. Você sabe que política sempre mexe muito com a economia.
E a macroeconomia mundial mexe com a nossa. O mundo já não estava muito bem. E nós agravados aqui por uma crise política e agravado pela questão da Operação Lava Jato, que era uma operação para estar sendo demandada de pouco tempo. Isso durou quase 4 anos. Aí veio impeachment da Dilma, Copa do Mundo, enfim. Essa época eu me recordo muito bem. O mercado imobiliário, por exemplo, ele tomou em 2019. Sim. Mesmo assim, é bem desconfortável porque as pessoas ficaram de 2015 até 2019, 20 pagando as suas contas para pagar as dívidas e tal. Então bate as datas, o mercado desacelera assim. E eu lembro que eu já tinha um tempo no trânsito, já devia até uns 5 anos ali, uns 4 anos no trânsito, e eu também cresci bastante na prefeitura, né? Com o tempo você vai conhecendo as pessoas, vai se destacando, eu sempre dou o meu melhor no meu trabalho. E junto que eu consegui um cargo na prefeitura, né, eu fui promovido, e meu pai já vinha com uma inconstância, foi um erro meu, que eu não fui buscar conhecimento sobre empreendedorismo, não fui buscar conhecimento sobre gestão, porque como eu já tinha a segurança do funcionário público, para que eu se acomodei? Então hoje que foi onde eu quebrei ali, assim também, sabe? Que se meu pai quebrou, eu quebrei. A gente apesar de eu ser, não era sócio, era um sócio, era um filho que trabalhava de novo, eu tinha um salário, mas se meu pai quebra, eu quebrei. Então eu entendi que ali foi por falta de conhecimento e de buscar conhecimento. E também pelo ambiente que eu estava inserido. Assim que meu pai começou a ficar devagar, eu entrei nesse cargo, que eu fiquei 1 ano e meio, André, cara, como supervisor. E aí houve a troca de prefeitura. Aqui, saiu na época, eu trabalhei como supervisor na época do Roberto Francisco. E entrou novamente o prefeito Mourão e houve uma troca na prefeitura e teve algumas mudanças de cargos, se arrumaram. Na verdade, eu tinha um cargo que eu não tinha portaria, eu recebia pelo cargo. E como eu recebia em horas extras, assumi uma função e eu lembro que eu voltei a ser agente de trânsito. Então perdi todo aquele salário que eu tinha e ao mesmo tempo meu pai também vinha em baixa. Cara, eu entrei numa situação muito ruim, de ter um salário praticamente reduzido por menos da metade. E nisso eu já tinha trocado de carro, já tinha trocado de apartamento, e eu me senti numa situação desesperada, cara. E é onde eu acho que eu entrei até numa depressão, porque eu saí totalmente do ostensivo, do operacional do trânsito, já não trabalhava mais com meu pai, me enfiei no pátio, para ficar totalmente interno. Eu não gostava de ficar interno, eu não sou um cara de ficar assim na sala, eu sou um cara totalmente de atividade, executor. E eu lembro que eu estava com ele, com o Bernardo, que já tinha nascido pequeno, a gente estava caminhando na praia e eu vi um cara dando uma aula de body combat, que era aquelas aulas de luta. Tinha umas 50 pessoas nessa arena verão. E eu sentei, o Kaique sentou do meu lado, o Bernardo do outro, eu fiquei ali assistindo a aula, falei, cara, é isso. Eu tenho uma faculdade que eu não tinha terminado, André, nem voltei nisso, eu comecei a faculdade lá na DNA, e quando eu entrei na prefeitura, e eu estava com meu pai, eu falei, cara, eu não vou usar a faculdade, eu fiz só 3 anos, fiz só a licenciatura de educação física, faltava 1 ano de bacharelado. A licenciatura eu só poderia dar aula em escola. E eu não queria dar aula em escola. E aí assim que eu terminou essa aula, lembra até o nome do professor, que era Fabrício, eu fui pra minha mãe e falei, mãe, cara, eu preciso terminar a faculdade. Eu sempre gostei de treinar, de jogar futebol, fazer musculação. Aí minha mãe falou assim, pô, estudar? Beleza. Foi lá, me ajudou a pagar o último ano. E aí eu comecei a entrar num loop, cara, André, de estudar de manhã, estagiar à tarde, num estágio de graça, que tinha lá na própria faculdade, e à noite voltar para o trânsito. Então eu entrava no plantão 6 horas da tarde, trabalhava 12 horas, tomava um banho, trocava de roupa, ia para Santos, fazia a faculdade, comia um mistinho, porque eu não tinha dinheiro para almoçar, ficava na piscina à tarde aprendendo natação ou um pouquinho de spinning,
voltava, tomava banho na faculdade, colocava a farda e ia pro trânsito. Então, às vezes eu ficava 48 horas fora de casa, para depois, no outro dia que eu estava de folga do trânsito, poder ir ficar com eles, com a mãe deles e dormir em casa. Então, eu fiquei nessa pegada, André, durante 8 meses, estagiando de graça, indo de moto, tomando chuva, indo pro pátio, trabalhando pra caramba, até que as coisas começaram a acontecer, porque eu queria muito, muito, muito sair da prefeitura. Eu coloquei como uma meta, eu falei, até o ano que vem eu saio da prefeitura. Primeiro você queria entrar. Depois eu queria sair. Segurança financeira. Depois eu queria sair. Eu fiquei tão magoado com essa troca, porque cara, eu vou te falar que eu ainda gosto do trânsito. Hoje eu ainda tenho muitos amigos, converso, falo, discuto, vejo coisa errada, ainda fico... Caraca, lá, o carro ali, não sei o que, o trânsito parado, porque eu falo que a gente sai do trânsito, mas o trânsito não sai de você. Porque é gostoso o funcionalismo, é gostoso você trabalhar ali na parte, né, operacional, na parte executiva, você entender. Eu passei pelo crescimento da Praia Grande, então eu vi a Costa Silva ser remodelada, eu participei da remodelação da Kennedy, eu participei da construção do viaduto primeiro do Extra. Eu tenho uma foto com o Roberto, que eu e ele liberamos a Ayrton Senna, a inauguração do primeiro viaduto. Eu era supervisor no dia, eu estava de plantão. Em frente ao shopping. Em frente ao shopping. Eu lembro desse dia como hoje. O viaduto da Vila do Sapo. Não, da Vila do Sapo, que teve, também trabalhei. Que teve que fazer. Então participei dessas obras que foram primordiais no crescimento da cidade. Então eu até falo, cara, eu participei do crescimento da cidade do meu jeito, como agente de trânsito, porque até falo pra galera que o pessoal não sabe a importância de um agente de trânsito. Né? O pessoal só olha a parte dele ser o fiscal, do autuador, da parte ruim, mas o pessoal não sabe a importância que ele tem para a saúde de uma cidade, para um fluxo, para um atendimento de um acidente, para uma operação de tráfego, a própria fiscalização de trânsito. Então é uma profissão que, cara, eu amo, eu elogio e valorizo muito, e me transformou muito no que eu sou. Né? E aí, voltando lá na minha história, e aí eu comecei a trabalhar o Rodrigão, a academia. Lembra o Rodrigão? É embaixo do Isso, shopping. era uma academia top, era a melhor academia da cidade. Ela começou a ter uma baixa também nessa época. E eu entrei como estagiário na piscina. Aí eu lembro que a gerente falou, Rafa, você consegue dar... Pô, sei. Né? Eu não tinha tanta experiência, mas eu já tinha uma vivência e eu tinha vontade. Então eu estudava, aprendia, olhava, observava. E aí eu comecei a estagiar com a minha primeira remuneração. Então eu estudava de manhã, à tarde ia para a piscina. Comecei a ganhar 2 aulas. E aí no outro mês o professor de spinning saiu. Rafa, você dá spinning? Você tem uma aula 5 horas. Dou. Mas, e na minha cabeça eu não tinha dado aula de spinning, eu tinha participado do estágio. Mas, cara, é oportunidade. Vambora. Ia lá, estudava, montava minhas aulinhas, pegava meu papel, montava as músicas, tinha um notebook, deixava, e eu tinha montadinha a aula que tinha que subir. E as aulas começaram a dar certo. E eu lembro que eu tinha uma aula e o outro em seguida era um professor muito bom, o Sandro. E eu me espelhava muito nele, eu olhava, eu comecei a observar os outros profissionais que eram melhores do que eu. Falei, cara, o que esse cara tem que eu posso colocar na minha? Pô, simpático, profissional. Você já se modelava. Eu comecei a me modelar pelos melhores. O que esse aqui não faz legal? Pô, esse cara aqui é meio reclamão, então eu não vou. E aí eu comecei, minhas aulas de spinning começou a ficar muito boas. E aí onde chegou na movimentação. Se espalha, né? Quando você começa a trabalhar bem, começa a se espalhar. A gerente da movimentação me chamou. Rafa, pô, tem uma aula de spinning aqui, tal horário e tal, você quer? Eu quero. Aí peguei Rodrigão, saía correndo do Rodrigão, assumia o spinning lá, dava, saía o spinning, saía com a roupa de spinning, corria pro pátio, me trocava e trabalhava. Então, cara, eu tava ali numa vontade e que eu não medi esforços para mudar. Até uma hora que o meu salário de professor se equiparou com o salário de agente de trânsito. Aí eu falei, opa, tá na hora de... Que foi uma primeira decisão muito difícil na minha vida.
largar o funcionalismo. Mas eu falei, ou eu largo, ou eu continuo nessa e não vou crescer mais. Então eu comecei a arrumar minha casa, segurei mais uns 3 meses, como eu dobrei meu salário, coloquei algumas contas em dias, arrumei. Eu lembro que, cara, eu perdi o carro, eu lembro que eu comecei a atrasar o carro, e aí ficou atrasado, o documento atrasou. Aí eu lembro que um dia teve uma chuva muito forte, teve uma enchente, e eu perdi a placa do carro. E para eu poder colocar a placa do carro, eu precisava fazer o documento, eu não tinha dinheiro para fazer o documento. E aí a única solução que eu tive foi vender o carro. Eu vendi o carro, falei, já que é para mim fazer alguma coisa, eu fui lá e vendi o carro. Vendi o carro, no outro mês eu comprei um outro. Então você vê a situação que eu estava, cara. Fiquei uns 3 meses andando sem placa, cara. Então assim, fico lembrando agora, cara, eu era agente de trânsito, não ia dar nada, né? Mas eu acabei usando isso, não era legal, mas foi a situação que eu tinha. Então eu fiquei 3 meses sem andar sem a placa da frente até conseguir, porque não conseguia pagar as dívidas, não conseguia pagar o documento, então eu tive que entrar num puto financiamento, mas eu sei que foi o que eu consegui, eu troquei num up 0. Você falou, estendeu, porque quando a gente vive história, a gente percebe até um pouco de emoção, e eu fui captando aqui algumas das suas mensagens, eu percebi aí uma insatisfação quando da mudança de governo você tem, em detrimento do seu cargo aí, do seu salário, né? Outras pessoas vieram ali substituir, isso não te atendeu. Quando você assumiu essa liderança, qual foi a razão da indicação de você assumir esse cargo de confiança? E a que você acha que se deve a indicação de ter indicado o seu cargo para estar sendo substituído mais uma vez? Primeiro para você ser e depois para deixar de ser. Você acha que isso está ligado diretamente a questões políticas ou competência? Na verdade, por mim foi competência. Até porque a gente tinha um quadro muito reduzido. Tá. E quando eu assumi, teve um novo concurso. Então, tinha chegado novos 40 agentes de trânsito. Só que não tinha sido, não tinha mudado ainda, eu não lembro agora o termo, a estrutura nossa Sim. lá, que dava mais duas portarias para supervisor. Quando se trocou a prefeitura, ia ter que se remodelar o plano de governo lá, da secretaria. Só que para isso acontecer, tudo teria que voltar ao normal. Então foram cortadas algumas coisas, foram cortados alguns gastos. Então, Rafa, você vai sair agora, mas lá na frente você vai voltar. Então eu entendi a legalidade, que estavam legal, não que eu era ilegal, mas que para poder acontecer teria que ter realmente a função certa. Só que por mesmo tempo eu entendi que isso dependeria de novo de alguém. Não que eu dependesse, já estava dependendo de alguém, mas eu senti que lá na frente eu dependeria, de ter mais conhecimento político, de ter mais conhecimento, de ter mais networking, porque por mais que seja política, é networking, cara. Política é networking, é você conhecer as pessoas certas, ter amizade com as pessoas certas e ser bem visto pelas pessoas certas. Não adianta você também ser um grande profissional, só que você também não ter um bom relacionamento. Lógico que também ter um bom relacionamento não compete você também ser um mau profissional. Que isso também não vai te dar apto a nenhum cargo. Na prefeitura existem os cargos, existem sim, a gente entende, mas existe também a parte técnica. E principalmente no trânsito. Uma execução errada, um fechamento errado, um desvio errado pode comprometer totalmente um fluxo viário. Então o supervisor tinha a responsabilidade de ver tudo isso durante um plantão. Então não poderia se colocar uma indicação de uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não tem o conhecimento. Então, só que a partir daquele momento eu não queria ficar mais dependente do externo, entende, André? Não queria ficar dependente de outro. Circunstâncias ali, a sua vontade. Conforme a sua capacidade. Eu falei assim, eu vou depender de mim. Vou ser muito mais meu pai agora. Então, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Se eu não acontecer é porque eu errei. Se aconteceu é porque eu acertei. Não vou ficar dependendo de aparecer uma vaga, de aparecer o documento, de alguém aprovar alguma coisa na Câmara
Não, eu vou correr atrás. Nada subjetivo. Nada subjetivo. Positivado. E a gente sabe que nesse 1 ano muita coisa poderia acontecer. Alguém poderia se destacar melhor que eu, até porque eu entrei numa bad. Não consegui manter o mesmo. Eu não consegui suportar aquele soco da vida, abaixar e levantar e, não, beleza, amanhã eu vou assumir meu plantão e tá tudo certo, pôr um sorriso no rosto. Não, porque quando você tem um cargo de liderança e volta para a base da pirâmide, você nunca volta 100%, você volta arranhado. Até porque você acabou de liderar os caras. E todo mundo tem um pouco de orgulho, de ego, se sente ferido. Então eu me senti mal. Não fiz mal com ninguém. Hoje todo mundo que eu liderei, cara, me admira, converso. Tenho. Muitos ainda são hoje, eu deixei a sementinha lá. Mas não é legal tu voltar. Quando você sente o gostinho, né? Tem um paladar não retrocede, eu ouvi essa semana, não sei se você já viu essa frase. Então eu me senti abatido. Mas foi mais, André, por realmente querer depender de mim. Hoje eu acordo e falo, cara, o que acontece é tudo escolha das minhas decisões. Então eu não queria mais participar da decisão de alguém, e sim das minhas decisões. Então, assim, não culpa a política, não culpa a prefeitura. Pelo contrário, se não fosse isso, talvez hoje eu estaria lá ainda. Então, até agradeço a ter acontecido isso, porque me fez me tornar um novo Rafael, cara. Então, não atribuo assim a 100% a política. Não fiquei magoado com a política. Na época, sim, tipo, caraca. Mas hoje eu fico feliz pra caramba. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Sim. Às vezes tem mais, a gente não entende, e você, como tem a mãe lá, religiosa, frequentadora, testemunha de Jeová, sabe que tudo está no plano de Deus. Né? Sim. Então, só o tempo dirá. A gente quer ter controle das coisas, mas o controle está na mão de um ser superior. Sempre, né? Você falou do pai, falou da mãe e tal, e essas coisas que seu pai e sua mãe te lapidaram, você conseguiu fazer isso junto aos seus filhos? Conseguiu transmitir alguma coisa nesse sentido? Sim, é o que eu tenho. Como é a relação com os teus filhos? Com os meninos, cara, apesar de hoje a gente ter uma vida, né, eu me separei da mãe deles, né, eles moram com a mãe, e ser um dia corrida, a nossa vida é muito corrida de personal, de empreendedor. Eu tento manter na base da conversa, do exemplo, e usando as redes sociais. Então todo post, todo podcast, toda mensagem, principalmente para o Kaique, que é o meu maior, eu tento estar passando conhecimento para eles. O Kaique vem da mesma escola que eu, então meu pai ainda tem a serralheria lá no Tude, fazendo serviços menores, biquinhos, então o Kaique já trabalhou com meu pai um bom tempo, já é um meio oficial aí, uma orelhinha seca que a gente fala. Tá vendo como é bom ser filho de serralheiro? Meio oficial. Já é. Eu que sou filho de pedreiro, servente, pé rapado, ajudante. Não, tem um monte de nomenclatura, peão, então, menos essas tem a mais bonitinha, ajudante. Então ele já vem ali também na mesma escolinha, de trabalhar, de ser responsável. Hoje eu converso muito com ele, meu pai me ensinou muito através do exemplo, né? Acho que nossos pais eram muito mais através do exemplo, e eu tento dar o exemplo para ele de trabalho e também conversar. Então, assim, o que minha mãe me passou de conhecimento de estudo, eu tento passar para ele. Dele ler, dele ir bem na escola, dele entender que ele precisa trabalhar, que ele precisa adquirir responsabilidade, dele precisa se cuidar, ele precisa cuidar do corpo dele, ele precisa treinar, ele precisa ter o asseio pessoal. Então, todas essas coisas que eu aprendi muito vendo meu pai, vendo meus tios, ou aprendendo com a vida, eu já tento passar para ele agora. Então, eu tento ser muito mais comunicativo do que meu pai foi comigo. Porque até seu pai era só serralheiro, sua mãe é professora, você tem a junção dos dois. Você tem a profissão e mais a questão didática do professor. Sim. Você é professor da educação física. Sim, e o fato dele estar aqui hoje é isso, para ele entender e ver um pouco do como é que é. Então eu tento levar ele sempre em tudo ou passar para ele. Né? Porque eu acho que o exemplo arrasta. Por mais que a gente falar ajuda, mas o exemplo arrasta. Então eu tento deixar sempre essa sementinha, entendeu, André? Para que ele veja o que eu estou fazendo, e eu falo para ele que ele pode ser 10 vezes melhor do que eu se ele começar agora e errar menos do que eu errei. Então eu tento antecipar os erros que eu tive. Eu sei que muito erro ele vai ter,
mas eu tento passar alguns, para ele não errar e pegar de onde... Eu ouvi uma frase do Paulo Vieira que a gente deixa um teto para os nossos filhos, né? E desse teto eles continuam. Então eu estou tentando deixar um teto para ele e dali ele continuar. Bacana você falar isso, Rafa. Gozado, né? Nós estamos aí com o projeto embrionário dos campeões, né? E eu fiz um podcast na semana passada com o Thiago Garcia, que também é membro dos campeões, aí, fazendo parte dos projetos, no qual você também está. Eu fui convidado por vocês, né? E você, só quem não tem filho, é o Thiago e o Cauê. Nós comungamos dos mesmos valores. Eu hoje estou com a minha filhota aqui. Sim. Primeiro que eu fui ensinado assim, eu fui trabalhar com 9 anos de idade. Meu pai fala que ficou muito feliz quando ele me viu chegar com X valor em casa no primeiro dia de trabalho e falou, meu Deus, muito obrigado. A partir de hoje, se eu morrer, meu filho já não passa fome e não vai depender de ninguém. Então, conversando com o Garcia, ele teve a história dele, o que aconteceu com os pais dele, mas a vantagem dele e do irmão, que o pai forçava ambos a ir lá para o comércio deles, ele ficava chateado com os amiguinhos se divertir. E ele então ele ficou com o capital intelectual e ele foi aplicando aquilo. Essa linha empreendedora que você veio aplicar, de querer montar serralheria, hoje não serralheria, hoje você é um grande empreendedor nessa questão na parte do bem-estar, grande empreendedor, eu digo por conta de resultado financeiro. Porque às vezes o financeiro demora para vir. O melhor resultado são esses que você tem real aí nas suas redes, e lá em loco, lá o CrossFit sempre lotado. A diferença que faz na vida das pessoas. Outros professores de educação física, porque quando os outros colegas começam a falar da gente, o bem e o mal. É sinal que a gente está indo no caminho, né? Tá no caminho. Então bacana a gente comunicar dos mesmos valores. A minha tem 8 anos, está aqui comigo hoje, fez alguns trabalhos sob a supervisão da Camila. Uma coisa era fazer brincando, outra coisa era fazer aqui com o intuito de... Então é bacana participar disso. É o que eu faço a mesma coisa. A gente deixa sementinhas, né? Para que eles continuem e aprendam, cara. Porque já está tão difícil hoje, né, André? Sim. Se a gente não trazer ou não deixar o exemplo, a chance deles se perderem é maior. Então, Sim. assim, é o que eu peço todo dia na minha oração, cara. Dá sabedoria, dá caminho, dá boas escolhas para eles. Porque está muito difícil aí fora. A gente vê como está a sociedade, a gente vê como está a rua. É muito diferente da nossa época. Então, é por isso que hoje eu quero que ele já comece a trabalhar também, já busque algo fora, porque eu acho que, apesar de meu pai ter me ensinado muito, André, o que foi fundamental foi ter trabalhado sem a proteção do meu pai. Eu lembro que uma coisa que me marca muito, na primeira semana, é até chato falar isso, mas um cara deu um tapa na minha cara. E eu tinha, ele tem 17, eu tinha 18. E eu fiquei tão assustado que eu não soube reagir. Mas foi um tapa de brincadeira, mas você sabe que aquele tapa, não sei o que. E aquilo eu vi que eu falei, cara, eu fui pra casa, eu lembro que eu fui muito triste pra casa. Assim, porque eu não sabia se eu brigava, não sabia se eu era brincadeira. E aquilo me afetou de um jeito que foi onde eu percebi que aquele tapa foi o tapa da vida, cara. Tipo, acorda, acabou a brincadeira. Então foi aquele tapa que eu lembrei e falei, cara, agora as coisas vão começar, eu tenho que ter uma postura diferente. Ninguém é tão meu amigo, o Rafael, moleque do Tude, do Lelê, do Pacheco, do que já gosta de ser amigão de todo mundo, tem que começar a ter uma postura diferente. Isso, mudar a postura até para ser preditivo. E para se proteger. Para não permitir. Agradeça por ter tomado esse tapa 17 com 18. Se eu for contar aqui, vai demorar umas 200 horas para estar te narrando, mas depois eu te comungo. Eu tomei alguns tapas da vida, jovem sim, mas os que doeram mais foi tardiamente, depois da idade adulta, e tapas bem dolorosas. Então eu agradeço por ter tomado cedo, porque se acorda e se posiciona, às vezes a gente se permite, então a gente tem que ser preditivo para não permitir que as pessoas pensem, não tenho direito de fazer essas coisas com o André, com o fulano, porque a consequência vai... Eu dei a devolutiva, mas demorou para mim entender que a pessoa estava... que a gente não sabe qual é a intenção
da pessoa, mas tem que agradecer. Rafa, mas eu quero falar o seguinte, cara, você é exemplo para um monte de... Eu fico lá na academia, eu tive que voltar a treinar, por questão de saúde, questão pressão alta, médico falou que você vai morrer, cara. Então, tomei vergonha, já venho andando um bom tempo, trabalhando cardio, agora fortalecer e dar sequência. Eu me lembro, quando lá no passado, quando mais jovem, né, eu sou número baixo, eu ia para a academia, tinha um professor que dava aula de manhã, de tarde e à noite para todos os alunos. Hoje eu fico vendo a academia lá cheia de camarada com blusa branca, blusa não sei o quê, personal. E me lembra muito a minha profissão, porque também quando eu comecei na poetagem, eram poucas pessoas que eram poetor. Poetor geralmente era uma pessoa que já era aposentado, então se viesse muito bem, se não viesse, amém, porque o camarada já tinha uma segurança, não tinha essa poetagem tempestiva. E eu fico vendo como que cresceu, absurdo essa questão do personal training. Então minha referência personal de professor de educação física era meu primo, o Valtão, Sim. que hoje está no Paraná, Marcelo Negrão, que sempre foi o Nino, que nunca foi professor, que era igual o Marcelo Negrão, era clandestino, dava aula na Dona Laura, e depois o Feijão, que treinava com a gente. E você que eu passei a conhecer por conta da internet, você e o Feijão acabam se expondo muito mais Feijão. Foi aniversário dele ontem, né? Parabéns aí pro Feijão, Foi ontem ou anteontem? Foi ontem ou ontem, eu vi alguma coisa assim. O Feijão é número... A lenda, chama ele de a lenda. Ele é número baixo também. E, cara, e você, além de ser professor, empreende nessa área, cara. Como que é isso? Onde você arruma energia para dar suas aulas, para ter crossfit, estúdio, não sei o quê, tal. Aí eu vou até pegar o gancho do Marcelo Negrão, cara. E aí, quando eu entrei na movimentação, cara, é história, hein? Eu comecei a pegar aulas na movimentação. Sim. E aí entra essa parte do relacionamento. Cara, a política na prefeitura ou em qualquer lugar é fundamental para qualquer pessoa, você ser político, você ter bom relacionamento. Porque é o relacionamento, é a comunicação que vai te fazer avançar. Né? Então eu sempre fui... meu pai e minha mãe me ensinou muito a serralheria. O trânsito me deu um poder essa parte de você conseguir entrar em qualquer ambiente e se situar, de conversar, de fazer amizade, porque a gente pegava situações de caos, de confusão, e você conseguir sair com a pessoa com o carro guinchado e a pessoa ainda te cumprimentando e te agradecendo. Então eu tive grandes mestres lá, o Djalma, Mola, esses caras que tinham muita experiência em quê? Em comunicação. Porque o agente de trânsito ele não anda armado, o agente de trânsito não tem cacetete, o agente de trânsito não tem gás de pimenta, mas o agente de trânsito é o único que fiscaliza. Ali o cara estacionado. E você quer ver uma pessoa brava, você quer ver uma pessoa, né, põe o pia aí, é você mexer no bolso da pessoa. E aí você pega uma pessoa que você acabou de multar, como é que ela é um paulista, o cara desceu e vem pra cima com tudo. Então se você não souber conversar, né, eu lembro de uma frase que me marca muito, do jeito que começa é do jeito que termina. Então se você começa mal educado, se você começa ignorante, se você começa mal-humorado, provavelmente qualquer ocorrência não vai terminar bem. Não vai terminar bem. E isso é numa situação de trânsito, isso é numa venda, isso é numa conversa. Então se a gente chega aqui... A pessoa vem na sua imobiliária. Bom dia. Só um momento que eu já atendo o senhor. Provavelmente o seu cliente vai embora. Bom dia, senhor, tudo bem? Tem que começar bem. E aí eu comecei a pegar bastante aula na movimentação, comecei a se dar bem. E aí eu pedi baixa na prefeitura. Fui lá, lembro desse dia que eu levei meu saco de uniforme, baixei. Fiquei muito feliz aquele dia. Foi um passo para a minha vida, foi uma vitória. E foi muito rápido. Fiquei 2 meses na piscina, no spinning. Depois apareceu uma vaga na musculação. Eu entrei para musculação. E quem era personal? Marcelo Negrão, Feijão. E eu comecei a fazer o quê? Observar os caras. Pô, por que esse cara tá dando personal? Por que o Marcelo Negrão tá sempre aqui? Vai, volta, corre, não sei o que, treino, volta. Daqui a pouco ele volta, Feijão. Falei, cara, tem alguma coisa aí. Comecei a acompanhar, olhar e comecei a ver, pesquisar que personal trainer é a melhor renda para um professor. Falei, cara, então é isso. É aula personalista. E é o melhor hora-aula, valorizado.
nisso daí, André, eu passei em outro concurso. Minha mãe atacou de novo. Rafael abriu um concurso em São Vicente para professor. Ela é professora, vem trabalhar. Cara, eu lembro que eu fiz o concurso, eu estudei uma semana, André. Porque minha mãe encheu meu saco para estudar. Eu não passei no concurso em 24º lugar. Aí assumi a prefeitura de São Vicente, fiquei de manhã na prefeitura, à tarde na musculação e à noite comecei a pegar, tinha as aulas de spinning, comecei a dar uma aula de funcional e aí eu lembro que começou a crescer o personal. O que eu fiz? Qual que me dá menos dinheiro? A musculação. A musculação oral era muito baixa, aí eu troquei as aulas. Fiquei 3 meses só na musculação e peguei aulas de grupo. Treinamento funcional, spinning. E aí veio a minha primeira ideia de empreender. Falei, cara, eu vou abrir Eu vi no Rio um post na época no Facebook, treinamento funcional na areia, que estava muito em alta no Rio, atores da Globo. Eu falei, aí eu passei na praia, o que a gente mais tem aqui? Praia. E foi lá, eu já tinha feito alguma coisinha na faculdade com os alunos, com 2 amigos, eu até postei na quinta-feira, mas não deu certo, porque a gente estava se formando, não vingou. Eu falei, vou abrir de novo. E abri junto com um amigo meu, o Marcos Vinícius, e cresceu muito, André. Cresceu. Eu lembro que a gente tinha 40 alunos na praia, segunda, quarta e sexta bombava, né, um apito, era um treino muito legal. E eu estava muito infeliz com a prefeitura, cara. Eu ia dar aula na escola, obrigado. Aí eu já estava com a Dani, eu falei, cara, eu não estou feliz aqui. Eu tinha um bom salário, mas não estava feliz. Eu era aquele professor que chegava, jogava a bola na quadra, galera, futebol, meninas, vôlei. Falei, pô, não é isso que eu sou, cara. Não vou ficar aqui sentado num concurso. E aí, falei, vou correr atrás, vou pedir exoneração pelo segundo concurso. Cara, minha mãe quase surtou. Minha sogra, que também é funcionária pública, o meu sogro, o Lelê, o Zinha, 35 anos prefeitura, falou, você é doido, o cara que largou 2 concursos, quem larga 2 concursos para viver de personal, cara? Ninguém, assim, eu não conheço ninguém que fez isso até hoje. Só quem se garante. Então, eu sempre tive isso, que, cara, quanto mais difícil, melhor. E aí começou a crescer muito o meu personal. A prefeitura me ajudou muito, porque eu já tinha um conhecimento na prefeitura. Então, algumas pessoas da prefeitura, Rafa, pô, tem personal agora. Então, eu comecei a dar aula para pessoas chaves da prefeitura, né, pessoas de alto escalão. E aí, a indicação, né, você tendo um bom trabalho, confiança, um bom atendimento, você vai sendo indicado. Cresceu muito meu personal, cresceu muito. Então, até o ponto que eu larguei todas as aulas que eu tinha em academia. Eu não vivia mais de academia. Comecei só a viver de personal. Eu tinha 14 aulas por dia de personal. Trabalhando. Funcional. Chegou uma hora que o funcional também começou a ficar inviável. Por causa do tempo, da chuva, dependia. O Marquinhos também não queria mais. Ele voltou a trabalhar como personal. Também cresceu muito como personal. E aí eu fechei o funcional. Aí me veio a vontade de empreender. Cara, preciso ter meu espaço. Eu tinha uma aluna, que é empreendedora, a Patrícia, que eu já te falei. Ela passou por um momento de vida dela também, de transição. Sim. E eu falei, Paty, preciso abrir um negócio. Vamos abrir comigo? Aí a gente sentou, ela já mais empresária, tinha mais conhecimento, fez os cálculos. Isso aqui que você quer não dá. Beleza, aí as coisas aconteceram, veio uma proposta para comprar um box de CrossFit que tinha aqui na cidade. A gente juntou dinheiro, fez tudo, fomos para a semana de fechar, o cara deu para trás. Vendeu para outra pessoa que fez uma proposta melhor. Tá. Aí eu fiquei magoado, cara. Eu lembro que eu até chorei aquele dia. Falei, cara, era a minha oportunidade de ser empresário, de me firmar. Mas quando tu quer uma coisa, André, cara, parece que as coisas conspiram, né? Um cara lá de São Vicente, que já tinha um CrossFit, me procurou, falou, Rafa, ouvi falar muito bem de você, que você é um bom profissional, que você tem conhecimento e tá a fim de abrir um negócio. Esse é o projeto. Aí me apresentou o projeto, me apresentou o galpão, que hoje é a Forti CrossFit. É meu, é do meu pai, e eu quero abrir um box aqui. Você quer? Falei, quero.
é tanto. Ela não tinha esse tanto. Eu falei, ó, não tem esse tanto. Você me dá um dia que eu vou procurar alguém para me ajudar? Ele falou, vou. Aí eu chamei a Patrícia. A Patrícia falou, não, eu entro no projeto. Fez os cálculos para ela, fechou a conta, então vamos entrar. Então formou e é onde se criou a Forte CrossFit. Né? Foi a minha primeira empresa no ramo da... Primeira não, porque o funcional já... Na verdade, primeira não, André, porque ser personal é uma empresa. Mas, antes de você falar das outras coisas, eu vou pegar um presente e a Camila vai focar em você. Forte CrossFit. E eu vejo na internet. Eu queria que você promovesse os horários. Quais são os horários? Horário de abertura, horário de saída. O que é dado? O que muda a vida das pessoas? Se puder também declinar os valores para esse mês agora de maio de 2022, né, que tem sujeito à alternância. Eu vou pegar um presente e te falo. Tá, é para essa câmera aqui? Isso. Olha, vamos lá. Forte CrossFit, treinamento de CrossFit, treinamento de alta intensidade, principalmente para quem busca condicionamento, emagrecimento, melhor qualidade de vida. O box são várias aulas durante o dia, então tem aula 6, 7, 15, 8 e meia, meio-dia, 4, 5, 6, 7, 8 da noite. Então não tem desculpa para você que quer treinar. É uma aula voltada aí totalmente para quem está buscando aprender um treino um pouco mais dinâmico, um pouco mais atrativo, foge um pouco da linha da musculação. Fica lá no canto do Forte, pertinho do morro lá do quartel, na Costa Machado 850. De segunda a sexta, sábado e domingo também tem aula. Os pacotes variam de plano semestral, trimestral, mensal. Tem planos que variam de 180 até 270 reais. Então, cabe no bolso, não é um gasto, é um investimento. Muitas pessoas que estão lá hoje estão mudando a vida, o corpo, a saúde, através do exercício, da constância. Porque o CrossFit não é só um treino, né, cara? É uma comunidade. Lá você conhece novas pessoas, novos amigos, novos pensamentos. Então todo mundo que sai lá não vai só para treinar. Às vezes vai para fazer uma amizade, vai para conhecer novas pessoas e até mesmo para fazer negócio. Então fica o convite aí para você, para ir lá na Forte CrossFit. Qualquer coisa, entra no meu contato com o André, no meu Instagram, me chama. E quem assistir esse podcast aqui, falar que assistiu o podcast do Caos ao Case, vai ganhar uma semana, André, de CrossFit. Oh, que beleza, hein? Quem assistir aqui vai ganhar uma semana de CrossFit. Ah, que beleza. Tá bom? Rafa, eu vou fazer uma brincadeirinha daqui a pouquinho com você. Eu nunca fiz isso aqui. É por conta que você... Primeiro, antes de fazer a brincadeira, eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente tem a coragem ou a insatisfação de estar mudando, ou de estar indo contra onde a maré está indo, as pessoas julgam a gente como insubordinado, como inconsequente. Porque às vezes tem várias maneiras de castigar. Uma maneira de castigar é a pessoa ter alguém do lado, um animal, quer que seja, amarrar ele e não dar um alimento para ele ou diminuir. Hoje você é um grande empresário dessa parte de bem-estar. Aquelas pessoas que no passado viraram as costas para você, quando essas mudanças de cara, porque às vezes as pessoas mudam completamente, a gente percebe. Primeiro se ouve. Hoje essas pessoas batem nas costas, eu sempre achei que... Cara, é engraçado, né? Não, sim. Porque depois eu vou te falar onde eu quero chegar, por conta dos dizeres do Roberto. Não, sim. Hoje a postura é totalmente diferente, o trato, o cumprimento, né? Não, você achei que você ia... Não, você, referência, que legal, você é um exemplo pra gente, sempre achei, sabe que eu sempre gostei de você, mas no momento de dificuldade Você perdeu a chefia, as pessoas, alguns subordinados manteve o respeito, ou você percebeu que alguns mudou o comportamento? Sempre você consegue na entrelinha ouvir ali o bochicho, entender, olha lá, não era chefe, agora... Mas como eu entrei numa bolha, André, assim que eu saí, que eu mesmo, como eu trabalhava com a galera, eu mesmo me auto-excluí da galera. Não sei se foi... Se isolou, né? Não foi intencional para isso,
Mas a partir do momento que eu entrei pro pátio, era só eu e um cara. E o Abel, cara, que hoje tá com Deus aí. Sim. Conheci o Abel. E o Abel me ajudou muito, cara, na parte de estudar. Eu ficava estudando às vezes no pátio e ele segurava. Então eu não tive mais contato com a chefia, com a galera. Então assim, eu sabia. E aí depois, quando eu já estava no final, que eu não queria mais, aí sim, uma coisa que eu fiquei chateado, de assim, você ser usado para treinar outras pessoas que adquiriram, entendeu? Então, Roberto Francisco usava essas parábolas aqui, ó. Esses caras que pensam que os outros é morte, só isso, ó. Morte, papel higiênico, as únicas coisas que se usa é isso aqui, ó. Morte e papel higiênico. Isso aqui é o óleo de peroba que eu vou te dar para você levar para... Deixa lá para essas pessoas que vêm na cara de pau. Para passar para passar na cara. Eu sempre achei que você ia... Alguns, infelizmente, eles acabam desistindo e mudam o comportamento. Como você falou do Roberto, porque eu percebi que muita gente que o Roberto ajudou foi, de certa forma, perseguido, né? Eu não sou funcionário público, mas o Roberto tinha um jeito dele simplista, exigente, mas simplista. E muita gente foi apenada que algumas pessoas pegaram a metralhadora e queria apagar a história que o Roberto tinha deixado, e talvez você poderia ser uma grande sombra para quem lá vem a história, para quem te coloca no escanteio do pátio para sair de cena. Desculpa a brincadeira. Não, é boa isso aqui, gostei dessa ideia. O Roberto... Mas não é só nem na questão política não, para tudo, viu? Depois você pergunta pro Boa Praça, Roberto tinha essa tática de um óleo de peroba separado para esses... ele fala, pega o óleo de peroba para aquele cara de pau lá, para a gente passar. Não, a gente colocava o óleo de peroba, vamos ver que a gente vai passar na cara. Vai entrar o camarada. E não só isso, André, porque quando um dos fatos de eu começar a me destacar foi porque logo cedo eu comecei a usar a rede social. E eu lembro que quando o Facebook lançou live, eu tenho fotos de 7 anos atrás com a mesma frase, e você já treinou hoje. E eu lembro na movimentação, no Rodrigão, o pessoal fala, olha lá, gosta de se aparecer, esse aí gosta de se aparecer, esse aí gosta de querer estar sempre na frente, toda hora postando. E eu fazia live, começou as lives, na época, live? Abria e fazia live. Há 7 anos atrás eu fazia live. E muita gente eu sabia. E só que na minha frente, Rafa, não sei o que, mas por trás, esse aí só gosta de se aparecer, se acha, não sei o que. Então, em tudo, né? Acho que na vida tem, assim, as pessoas acabam vendo o que você tá, a parte mais bonita, mas não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então ninguém entende como é que é, até onde você tá. Eu ainda acho que não conquistei nada, cara, ainda tenho muito a conquistar. Tá falando 7 anos? A Melzinha já fazia live, né? Ela pegava meu celular lá, não sabia o que estava fazendo, abria as lives e ficava gravando. Eu tô conversando, ela pegava no Facebook e fazia. Já fazia. E hoje tem muita gente que tem vergonha de fazer uma live. Há 7 anos a gente já faz live, mas tem gente hoje que faz uma live aí, o cara não faz. Mas há saber diferente, né? Há saber diferente. Cara, vem cá. Você está lá no CrossFit, mudança impactando a vida de diversas pessoas. Só que você ainda não contente, você, fora as aulas de personal, fora o CrossFit, fora as outras coisas que você faz, eu vi lá uma questão sua na sua rede social, Estúdio Z. O Z do Zorro, uma luz lá, um fluorescente. O que é o Estúdio Z? Cara, o Estúdio Z é um meu novo empreendimento, tá? A gente está indo para o 7º mês, é um bebê ainda. Na pandemia, a minha primeira ideia com a Paty era um estúdio. Que estúdio para mim é gravar de música. Isso, tocar. É um estúdio de treinamento personalizado. Tá. Como você diz, X1, né? No X1 é eu e você. É o que eu faço hoje com alguns poucos alunos. Lá no estúdio é 3-1. 3 alunos, um professor. Então, na pandemia isso cresceu muito, porque as academias fecharam, as pessoas queriam treinos em locais mais seguros, né, sem aglomeração.
Então começou a ter treino em academia de prédio. Eu comecei a atender algumas pessoas em academia de prédio, no próprio box fechado. E eu falei, cara, meu, tem gente querendo treinar em grupos, pequenos grupos. Porque às vezes um personal é um investimento muito alto para uma pessoa. Mas a pessoa, ela dividindo um personal compartilhado, ela consegue pagar, consegue, é melhor, não é um atendimento individualizado. Consegue absorver, porque se fizer errado, o colega... Um professor consegue atender 3, né? Não que não é tão bom, é diferente. O individualizado é individualizado, é eu e a pessoa, eu cuido da pessoa, eu motivo a pessoa, eu converso com a pessoa, ali é eu e ela 1 hora. O compartilhado é 3 para 1. E eu falei, cara, eu preciso montar alguma coisa para essas pessoas. E eu preciso montar num ambiente que seja diferente do que a cidade não tem. Então eu comecei a buscar algumas referências fora. Tá. E aí onde eu vi a sala, falei, cara, eu preciso montar numa sala que a pessoa venha, ela tenha privacidade, porque às vezes as pessoas não querem ficar no meio da galera. Então o pessoal está um pouco fora de forma, tem vergonha de ir para uma academia maior, onde as ela pessoas... quer se condicionar para depois ir para ela quer preparar o corpo dela, ela não quer chegar lá e já ser julgada. Porque às vezes ela nem é julgada, mas ela se subjuga. É porque a pessoa às vezes está com a cabeça... É que eu percebo você, desculpa te cortar, vocês da área do bem-estar. Vocês são mais que professores, ainda mais agora com a pandemia, é muito parecido com a minha profissão. Que a pessoa, algumas pessoas entregam tempo da vida dela para nós aqui, corretores de imóveis, converter em imóvel. E no seu caso, a pessoa está te entregando a vida dela, porque a saúde é a coisa mais importante. Ela vai estender parte da vida dela. E só que às vezes o problema da pessoa não está na parte física de condicionamento. Só precisa ter alguém que ela possa estar desabafando naquela 1 hora que seja. Não confia de repente a necessidade dela, ela não está contratando o personal trainer. E sim uma pessoa de confiança que ela vai estar desabafando, porque acaba acontecendo, poxa, Rafa, meu dia foi tão ruim. E o fulano lá comprou meu biscoito, não pagou, o outro eu entreguei o carro, o cara não sei o quê. Como que você lida com isso de absorver toda essa carga que cada aluno é uma situação diferente? Porque como é que hoje eu trabalho? Então eu tenho o box, né, que tenho lá a minha sociedade, eu tenho o estúdio, onde eu sou realmente o gestor, né? Lá é só meu, então lá eu coloco minhas ideias, eu estou testando várias coisas. E eu atendo uma cartela hoje bem reduzida de alunos. De personal? De personal. Então eu vou lá, atendo a pessoa, o empresário, o político na casa dele, né, no prédio dele. E eu acabo realmente, a gente acaba conversando e absorvendo muito. Então, às vezes eu não tenho um grau técnico de opinar. Mas eu tenho a capacidade de ouvir. E nessa parte de ouvir você pode ajudar ou não. Então o treino acaba sendo uma parte que ele alivia, ele cansa o corpo, mas ele descansa a mente. Às vezes o treino não é o mais forte. Eu queria até dar um treino mais forte. Mas às vezes a pessoa ela precisa estar ali para ela se desligar do restante. Então o treino é um momento que a pessoa tem só ela. O personal, que é um bom ouvinte, que ela sabe que o que ela falar ali vai ficar ali. E ao mesmo tempo ela não tem nada do sistema, família, trabalho, empresa, prefeitura, vida, rede social ali, é ela e ela. Então é a coisa que eu peço. Cara, vamos conversar, treina. Se tiver que chegar, dependendo do aluno hoje, eu já tenho o feeling dele de saber se ele vai poder fazer um treino mais forte, se ele é bom colocar ele uma meia hora na esteira e se liga a chavinha, ele vem igual uma bexiga, cheia. Fala, solta, depois que ele esvazia, aí você sente até ele... Aí vamos começar o treino agora. Porque senão o treino acaba sendo mais um fator estressante. Mais uma atividade, algo que acaba ficando chato. Sim, então o que é obrigação, né? Ele não quer o personal que vai lá obrigar ele ou que vai forçar ele a fazer algo desconfortável. E aí é nicho, né, o André? E até uma dica para os personal, você tem que saber nichar o seu público. Não adianta você também fazer isso com um cara que realmente quer, às vezes, um grau estético maior. Ali sim é o cara que você vai ter que
Os meus alunos, eles buscam saúde, qualidade de vida e bem-estar. Como você bem falou, ele vem para cansar o corpo, mas vem mais para descarregar a mente. O meu aluno, ele vem para cuidar do corpo, mas principalmente para relaxar a mente. E aí onde eu comecei a ler sobre o quê? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, comecei a querer saber muito mais desses gatilhos para poder sim dar uma resposta. Talvez eu não sei a resposta, mas eu talvez sei o livro que a pessoa vai conseguir ler. Então hoje eu indico o livro, eu indico um podcast, eu indico uma série no Netflix. Então o meu trabalho vai além da 1 hora de treino, ele vai também para cuidar do emocional. Então essa parte de desenvolvimento humano, essa parte emocional, foi isso que fez com que vocês se unissem para montar o grupo dos campeões? Foi no curso que a gente fez. Você, Cauê? Eu, Cauê e Marcos. Que ali bateu todos os valores e princípios, juntou a fome com a vontade de comer. E a gente entende que se você tiver as ferramentas, se você tiver a vontade, se você quiser buscar conhecimento e principalmente estar do lado das pessoas certas, você consegue avançar. Então foi a ideia que a gente teve de formar os campeões. Qual que é a ideia dos campeões? Mostrar para outras pessoas que elas podem sair do caos, que elas podem sair da dificuldade e chegar no case, no sucesso ou ser um campeão. Mas para isso ela tem que passar pelo processo, ela tem que querer passar pelo processo, ela tem que estar do lado das pessoas certas e entender que não é do dia para a noite. Se chegar, essa vitória, ela não acontece do dia para a noite. Do dia para a noite do Rafael está durando 7 anos. No momento que eu saí da piscina da Unimes, que eu lembro que eu tinha uma sunga velha e uma touca que eu achei no banheiro da própria academia, que eu ainda não conseguia comprar minha touca de natação, eu achei uma touca lá. Até hoje eu consegui comprar uma viagem para o meu filho, consegui comprar, que nem foi o aniversário dele, da Daniela, na quarta-feira, consegui comprar uma roupa para ele, comprar um presente para minha esposa. Tá empreendendo. Empreendendo. Pra você ter noção, eu cheguei a usar cartão de crédito de aluno, cara, quando eu comecei, para poder comprar uma coisa para mim. Que legal. Então eu cheguei assim, preciso comprar um negócio, tu me empresta teu cartão? Isso é foda. E hoje, que nem eu comprei para ele, cara, foi... Vitória, né? Vitória. Então assim, as pessoas falam, tu playboy, não sei o quê. E eu vi isso na campanha, tu virou playboy, não sei o quê. Mas, cara, ninguém sabe o que a gente passou, o processo, cara. De correr atrás, de buscar, de realmente não se rebaixar, mas de chegar no nível de, cara, preciso de ajuda. Porque às vezes pedir ajuda não é humilhação. Realmente você precisa, cara, tu precisa falar. Cara, me ajuda. E lá na frente eu pago. Eu paguei com treino, paguei com personal, mas paguei. Foi o que eu tinha, entendeu? Bacana, Rafa. Cara, todo mundo tem histórias de caos, né? Ainda mais quem está construindo a sua história. Porque eu, lá no começo, quando eu pedi para falar do pai e da mãe, para a gente entender esse Rafael da internet. Porque de onde que vem essa coisa? Eu percebi que a parte das ações é do pai. E a parte da disciplina, da constância, é da mãe. E depois a gente vai tomando um corpo próprio nosso. Se você tem a oportunidade de narrar alguns problemas que foram no passado, que não tão passados assim no passado recente, você não vai porque as pessoas se veem e se identificam, sabe? Sim. Se você pode, ele também pode. E a ideia do conceito dos campeões é pessoas para trabalhar essa questão comportamental, questão humana, para poder ser exemplo de outras pessoas. Porque assim, a ideia dos campeões é o que eu tento passar para o meu filho, é a gente errar o menos possível. E eu errei muito nesse processo. Errei muito quando eu fui para a prefeitura, que eu me envolvi com pessoas que eu tive pensamentos das pessoas que você é a média das pessoas que você anda. Então fiz muita coisa errada. Será que errou ou é o que tinha para aquele momento? É o que tinha. E aí a falta de conhecimento, a falta de você saber o seu propósito, saber para onde você ir, te atrapalha. Né? Porque é a coisa que a gente sempre fala e escuta. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É igual o Waze, cara. O Waze só funciona se você colocar o destino final. Você pode até abrir o Waze e ele vai ficar lá, ele vai ficar rodando. Só que ele não vai te levar para um caminho. Agora, quando você coloca, e a partir do momento que eu coloquei meus objetivos, quero ser personal, quero me formar,
quero abrir meu estúdio, quero abrir meu box. Aí as coisas começam e você começa a aprender a falar não. Não para isso, não para aquilo. A partir na época ali que eu aprendi muito do trânsito, eu fiquei 8 anos na prefeitura, 8 ou 9, eu não tinha um objetivo fixo. Eu tava lá, boiando, vivendo a vida, aquela música Deixa a Vida Me Levar. Então eu fazia o que tinha ali na época. Então eu errei pra caramba, mas hoje eu vejo que tudo isso foi um aprendizado, entendeu, André? Entendi. Você falando dessa aqui, duas coisas agora que você, mais uma vez, fez me identificar. Você falou a questão quando você coloca no aplicativo de trânsito, você tem que... Eu costumo às vezes bater papo com os produtores e falar, gente, todas as respostas tem no Google. Que não tem no Google não existe. Todas as respostas tem no Google. Só que para você ser assertivo de verdade, você saber fazer a pergunta certa. Hoje o segredo não está na resposta, sim na pergunta. Isso hoje, né, para os meus meninos. E outra coisa, você falando de algumas pessoas, tal, de ter errado e tal. Cara, eu tive passagens muito tristes, de depressivas, de constatação de depressão, tal, de problemas e de caos. Mas eu agradeço tudo isso porque Deus sabe o que faz, que Ele cria um filtro. Algumas pessoas se afastam de você e aí quando você melhora a sua cabeça, que você esvazia, você tem inteligência comportamental e preditivos, e essas pessoas não vão ter coragem de te pedir nada, de tomar o seu tempo. Você nem vai precisar dizer o não, sim, né? Porque a pessoa sabe que quando você precisou, ela não quis te ouvir, que às vezes não precisar na questão financeira, às vezes precisa de alguém só para ouvir. Algumas pessoas te pagam para... você pensa que está sendo pago para ser profissional, mas às vezes parte do pagamento é para... Ela quer ser ouvida, às vezes as pessoas querem ser ouvidas, querem desabafar. E eu percebo as pessoas sem a paciência de entender o outro. Fulano está com problema, deixa lá. E te isola do mundo. E quando percebe ali uma suposta ascensão, não tem coragem de querer... porque acabou o compromisso, você não tem compromisso. Tem mais vínculo, né? Não tem vínculo, porque a gente... eu tenho meu padrinho, que eu admiro muito ele, meu padrinho de casamento, o Birajara, que ele fala, Dundum, é no quilo de sal que a gente vê quem é quem. Para comer mamão, cara, qualquer qualquer um serve bacana. Você tem que pôr no sal, daí você vai ver quem é quem. Né? Rafa, cara, linda demais a tua história, você tem muita coisa para estar contando. Mas você vai vir aqui mais vezes. Pô, eu estou à disposição aí. Só que agora você vai vir com outro personagem dos campeões. Dos campeões. Você tem muita coisa a acrescentar. Você pode ter certeza que eu que sou gordinho, fofinho, te admiro, passei a te conhecer recentemente, mas gosto das suas conversas, do modo de estar conduzindo a coisa. E gostaria que você ache aquelas pessoas que pensa em ter um trabalho personalizado, ou ir lá no CrossFit, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, tanto a pessoal como do estúdio, do Cross. Olha, André, eu venho batendo há muito tempo na tecla de que o exercício ele pode mudar vidas, né? Então eu já acompanhei casamentos sendo melhorado, vidas profissionais, saúde, parte mental, tudo através do exercício físico. Casamento, cara, esses dias eu me passei por um padre num casamento no cross, de um casal que se conheceu no CrossFit, namorou no CrossFit, casou no CrossFit, então foi a nossa igreja. E o exercício físico, ele pode te ajudar muito, cara, principalmente nos dias de hoje. Ele é um remédio. O exercício físico, ele é um remédio. Não espere você ser obrigado. Igual você, o médico falou, vai. Não espera isso, cara. Então quem está assistindo a gente não espera ser obrigado. Se você puder começar hoje, começa. Pode ser caminhando, pode ser andando no parque, dando uma volta na praça, pegando seu marido, sua esposa. Começa com o que você tem, começa com o que você pode. E depois procura uma academia, procura um box. Se quiser procurar, né? Tem lá minha rede social, @RafaZabitoski, que é um nome complicado, mas... @Zabitoski. Zabitoski. @4T4, escreve o 4T CrossFit. @4T CrossFit e o @Oficial Estúdio Z.
@oficial estúdio Z do Zorro. Z do Zorro. Lembra do Zorro? Z do Zorro, Z do Zorro, Z de Zeus, Z de Zabitoski, né? Também de raio, a gente pensou nisso. Foi até o Rafa Purps que foi um dos que me ajudou nesse branding do estúdio. Tem muito dedo dele lá. Teve comigo aqui. Eu vi, o Rafa é meu aluno também. Hoje o Rafa é um dos eu tenho muitos alunos, o André, que são meus amigos, cara. Não é amigo assim, amigo de ir em casa, de conversar, de se confidenciar, tanto eu quanto eles. E o Rafa é um cara especial. Cara. Ele quebrou um paradigma aqui comigo essa semana, porque eu vi um programa de TV que era Vida Inteligente na Madrugada. Ele me fez crer que existe vida inteligente durante o dia também, né Camille? Ele vai ter um papo bacana aqui conosco. Rafa Purps. Já é amigo, inteligentíssimo, cara. Inteligentíssimo. Deixa eu falar uma outra coisa. Projetos Campeões, quais são os componentes? Quem foi o primeiro componente? Na verdade se formou no trio, né? Eu, o Marcos e o Cauê. O André, já bem em seguida. O Thiago teve a reunião. Tá. E aí, que os campeões? É um conjunto de beleza? Eu trago a beleza afro, você é a beleza física, o Garcia intelectual, é quase aquele do planeta Terra, né, que juntava os anel. Sim. Os campeões, cara, é uma junção de pessoas que querem conquistar, mas também querem trazer pessoas junto, né, querem ser exemplos, e exemplos palpáveis, cara. Porque a gente tem muito exemplo que a gente acompanha hoje, mas não tem acesso. E talvez estejam em patamares gigantes. Vamos pegar hoje o Flávio Augusto. Cara, é um cara gigante, super inteligente, mas está em outro patamar. Então a gente quer atender uma proposta de acessibilidade. As pessoas que trabalham, que nem hoje eu trabalho em prédios, então os meninos que vão assistir trabalham na portaria, na limpeza, professores, personagens, estudantes, jovens que querem. Pra onde eu vou? Às vezes o Flávio Augusto tá muito longe, mas o Rafael vindo lá do Tude, cara. O Rafael também catou coquinho. Conecta, né? Rafael jogou futebol no Lelê. Faz conexão. Então é muito mais. O Cauê, cara, vende roupa, começou do zero. Então trabalha com os meninos, vende pra galera. Do zero não, dos R$500. Dos R$500, cara. E hoje é milionário. Então são pessoas que conectam, porque o Thiago Fonseca falou que as pessoas admiram as nossas proezas, né? Admiram o que a gente conquistou, mas elas se conectam nas nossas fraquezas, nas nossas coisas comuns. Então quem vê às vezes o Rafael com uma foto mais bem postada, bem posada, ou vê um Rafael que o ano passado foi para a França, cara, que eu nunca imaginei que eu ia para Paris, cara, né? Não sabe que o Rafael já, arrebentou o dedão várias vezes lá no Tudo de Bastos, no Portinho, já venho da base, entendeu? Eu vou desde pequeno para ali na Avenida Paris. Sempre passei ali que eu tinha uma bola ali perto. Imagina que eu fiz serviço pra caramba na Avenida Paris, cara. Entendeu? Assim, e mostrar pra essa galera da Praia Grande que, cara, qualquer um pode. Show, Rafa, show. Entendeu? Show. Você já está automaticamente convidado para vir aqui com os campeões. E eu acho que você tem um bate-papo bacana. E eu gostaria de explorar você mais um minuto. Eu gostaria que você deixasse aí do fundo do seu coração uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Uma mensagem do fundo do coração, isso, cara? Para aquela câmera? Para aquela câmera. A Camille vai focar em você. Vou deixar, essa mensagem é realmente do fundo do coração para você que está passando por algum momento de dificuldade, para você que está em dúvida, para você que está inseguro, que você precisa acreditar no seu potencial. E para você acreditar no seu potencial, você tem que correr atrás, você tem que levantar, você tem que lutar. Porque Deus, às vezes, Ele coloca alguns obstáculos, né? Às vezes aparecem alguns obstáculos, porque Ele quer uma resposta sua. E a resposta não é você ficar parado, não é você ficar chorando, não é você ficar em casa, é você levantar, é você estudar, é você batalhar, é você trabalhar. Então, independente de qual que é teu objetivo, de qual que é teu propósito, tua proposta, levanta a cabeça, compra um livro, vai no YouTube, conhece alguém como o André, procura alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, se modela,
Mas não desiste, cara. Corre atrás que eu tenho certeza que você vai conquistar. Show de bola. Vocês viram, ele falou, tudo lindo que ele falou, mas vamos entender. Deus quer uma resposta sua. Camille, Rafael Zavitoski, vamos deixar a frase. Deus quer uma resposta sua. Rafa, vamos pedir para a galera se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né? Isso. Colocar os comentários, o que gostou, o que acha. Você acha bonito? Olha que cabelo. O cabelo desse deve ser muito caro para manter um cabelo desse. Estúdio Chagas, que cuida, Alex lá, meu barbeiro. Vou fazer já até o merchan. merchan. Olha o cabelo dos homens. Eu tô no meio da rapaziada, pessoal, tudo com cabelinho. Tá bonito, tá chique. Que é o seu, do Thiago. O do Cauê nem se fala, né? O do Cauê é internet, né? O Marcos é mais despojado. E o meu, que é assim, que isso aqui também é muito caro. Meu pai que cuida com aquele pentezinho redondo. Aquele raiz, né, João? Rafa, legal de ter aqui. Legal, cara. meu, cara. Eu Deixa que agradeço. Fazer uma pergunta. As pessoas não sabem se passa aqui. Foi bom pra você? Cara, foi demais. Foi mais do que eu esperava. Gostoso conversar, compartilhar, trazer um pouquinho aí do que a gente pode ajudar com um exemplo, com uma palavra, cara. Eu gosto muito disso. Pessoas precisam de pessoas ali, Joel J. Tá, show. Então vamos cantar uma musiquinha do meu amigo Tico Mico Cris, cantor e compositor do Causal Case. Muito obrigado e boa tarde. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.